Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. 9 de julho de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje, na grande bênção do Senhor. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 40. E quanto aos filhos de Isacar, foram Tola, Pua, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes na sua geração. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias, todos esses 5 chefes. E houve com ele, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi e Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas dos seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilão, e os filhos de Bilão foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetan, Tarsis e Aizhar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200 que saíam no exército à peleja. E Supim e Upim, filhos de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaiel e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade gerou, porém a sua concubina, a Síria, gerou a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas, e Maca, mulher de Maquir, deu à luz um filho, e chamou-o Pérez. E o nome do seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedão. Esses foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à irmã, a Molequete, teve a Is-Ode, e Abiezer, e Maalá. E foram os filhos de Semida, Aião, Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e o seu filho Tate, e seu filho Eleada, e seu filho Tate, e seu filho Zabade, o seu filho Sutela, e Ezer, e Eleade, e os homens de Gate, naturais da terra, o mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou-o Berias, porque ia amá-lo na sua casa. E sua filha Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Será, e foi seu filho Refa, e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, e de quem foi filho Num, e de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição,
e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, até Gaza e os lugares da sua jurisdição, e do lado dos filhos de Manassés, Bet-seão e os lugares da sua jurisdição, Taanaque e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, Uroga, Jeubá e Arã. E os filhos do seu irmão Elém, Zofá e Imna, e Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Sauá, Arnefer e Sual, e Beri e Ingra, Bezer, Ode, Samá, Silzã, Itrã e Bera. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ulá, Ará e Aniel e Rízia. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e a Asbel o segundo, e a Ará o terceiro, e Noá o quarto, e a Rafá o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E esses foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aías e Gera, esses o transportou e gerou a Uzá e a Iude. E Saaraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Bara, suas mulheres. E de Aodes, sua mulher, gerou a Jobabe e Zíbia e Mesa e Malcã, a Jeus, a Séquias e a Mirma. Esses foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitude e a Eupal. E foram os filhos de Eupal, Eber, Mizã e Semede. E este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joua foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Eupal, Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Singrate, filhos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abedon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Amtotias e Ifdeias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, Atalias, e Jarezias, e Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maca. O seu filho primogênito, Abdon, depois Ur, e Quis, Baal e Nadab, e Gedor, Aiô, e Zecar, e Miclote gerou a Simeias, e Miclote gerou a Semeia. E também estes, defronte dos seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbal. E filho
de Jonatas foi Meribebal, e Meribebal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Elemete, e a Asmavete, e a Zingri. E Zingri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, homens heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhas de filhos, 150. Todos esses foram dos filhos de Benjamim. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 20. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e, embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, e havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto ao Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usamos de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte, amainadas as velas assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém, irmãos? Livro de Salmo, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 17. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo,
Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza em pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém, irmãos? Provérbios 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus e até amanhã.